E aí pessoal, boa noite. Mais um Pílula de Conhecimento aí, chegando nessa reta final da preparação do concurso, para o concurso de perito da Polícia Federal. Falta uma semana e meia, estudando muito. Estou gravando esses vídeos aí com a legislação especial. Não sou nenhum especialista, né, na área, eu sou da área de TI, na verdade, tecnologia da informação. Vou fazer o perito para TI, mas estou estudando e a matéria que eu estudei estou disponibilizando aqui. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o ECA, que é a Lei 8.069, que é o Estatuto da Infância e da Adolescência, né? Se a gente pode dizer que teve uma coisa que foi boa do governo Collor, o ECA, né? Foi feito na época do governo Collor, assinado por ele. E, bom, a gente vai focar só na parte criminal dessa lei e processual, que é o que pede o edital, né? Bom, o ECA ele surgiu e um dos objetivos principais dele era a integração operacional dos órgãos do Judiciário, do Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social em um só lugar, né? Então, fazer essa integração, ter uma lei que integrasse esses órgãos todos, né? Bom, quando fala da prática do ato infracional, né, o que o ECA fala é que são inimputáveis, né, não pode ser condenado as pessoas que são menores de 18 anos na data do ato. Então, quando as pessoas, se a pessoa cometeu um crime hoje, falta um dia para ela fazer 18 anos, ela é inimputável, não pode ser processado penalmente, né? E o menor ele só vai poder ser privado de liberdade se ele for pego em flagrante ou por ordem judiciária, né? Ao ser apreendido, o que acontece com o menor? A família dele vai ser comunicada imediatamente, assim como a autoridade judiciária. Então, se eu apreendo o menor, tem que comunicar aos pais e tem que comunicar à autoridade judiciária. A apreensão ela durará no máximo 45 dias antes da sentença, né? Então, sem sentença, o menor só pode ficar apreendido por 45 dias. E ele só vai ser identificado criminalmente se houver dúvida plausível. O que é identificar criminalmente? A pessoa, quando ela é apreendida, a primeira identificação é a civil. Então, pega o documento de identidade dela, né, CPF, assinatura, né, e pronto. Isso é a identificação civil. Mas pode ser que tenha dúvida se é aquela pessoa, ela de fato. E aí vai fazer um exame de impressão digital e identificar a pessoa criminalmente, né? Isso não acontece, só se tiver uma dúvida bem grande, plausível, né? Bom, quais são as garantias do adolescente no processo penal? Eu digo adolescente porque as crianças de 12 anos, elas têm penas mais brandas, né? A criança ela ou vai ser encaminhada aos pais, ou vai receber orientação, ou vai ser obrigado a matricular em escola, ou participar de um programa de auxílio, tratamento psiquiátrico, acolhimento, né? Bom, o adolescente ele tem as seguintes garantias. Primeiro, pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, né, para ele, mediante citação ou meio equivalente. Citação seria o fato de comunicar para o adolescente, né? Igualdade na relação processual, ou seja, ele pode confrontar-se com vítimas, testemunhas, produzir provas para sua defesa, né? Tem a defesa técnica por um advogado, ele tem a assistência judiciária gratuita e integral se for necessário, né? Ele tem o direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade e pode solicitar a presença dos pais ou dos responsáveis. Bom, quais são as penas possíveis ao adolescente? Além daquelas que eu citei de criança, ele pode ter uma advertência resumida a termo, que é assinada, né? Ele pode ter obrigação de reparar o dano, então se tiver condições ele vai restituir a coisa, né? Ressarcir financeiramente ou compensar de alguma forma o prejuízo. Ele pode ter que prestar serviço à comunidade por um prazo máximo de 6 meses, sendo 8 horas por semana, desde que não atrapalhe nem a escola nem o serviço, se ele trabalhar, né?
pode ser liberdade assistida. Repare que a pena vai agravar. Na liberdade assistida, um orientador acompanhará o adolescente por no mínimo 6 meses. Esse orientador ele vai tentar promover o adolescente socialmente na escola, no mercado de trabalho, e ele tem que emitir relatórios constantes. Bom, a próxima penalidade seria o regime de semi-liberdade, que é o quê? O adolescente pode realizar atividades externas, né, mas essas atividades elas têm que contemplar escolarização e profissionalização, e de noite ele fica num abrigo. E tem a internação, que é o mais grave, que ela é privativa de liberdade, né? A atividade externa, ele nesse caso, só poderá ser feita se não houver proibição judicial, né? E ela será avaliada a cada 6 meses, né? A privação de liberdade. E ela tem prazo máximo de 3 anos e, assim, depois desse tempo de 3 anos, muda para semi-liberdade, liberdade assistida, ou então a própria liberdade compulsória, né, que é aos 21 anos. Da-se internação, quando o ato, o ato cometido, né, o crime cometido, ele se dá com violência ou ameaça grave, né? Ou então se a pessoa comete, sei lá, um furto, mas o adolescente comete o furto reiteradamente, várias vezes, né? Ou então se ele não cumpre a outra pena. Nesse último caso, se não cumprir, por exemplo, a pena de regime de semi-liberdade, então ele vai ficar internado aí por uns 3 meses, né? A internação ela tem que acontecer em um local apropriado, com separação por idade, porte físico, gravidade do ato, e deve ser realizado juntamente com atividades pedagógicas. Não pode só deixar a criança ou o adolescente, no caso, lá internado sem propor nada para ele, né? E ela nunca vai poder ser numa prisão, tá? Então tem que ser num ambiente próprio para isso. Bom, quais são os direitos do internado? Se o adolescente for internado, quais são os direitos? Primeiro, ele tem direito de ter uma entrevista pessoal com um representante do Ministério Público, né? Ele pode peticionar também diretamente para qualquer autoridade. Pode ter uma reunião reservada com o seu defensor. Ele tem o direito de ser informado de sua situação processual, sempre solicitado. Tem que ser tratado com respeito e dignidade. Permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima possível do domicílio de seus pais ou responsáveis. Receber visita pelo menos uma vez por semana. Ele tem direito de correspondência com familiares e amigos através de carta, acesso a objetos necessários à higiene, né? Habitar alojamento em condições adequadas também de higiene, receber escolarização, profissionalização. Ele pode realizar atividades culturais, né, esportivas, de lazer, tem acesso a meios de comunicação social, então fica sabendo o que está acontecendo no mundo, assistência religiosa, de acordo com sua crença, né, se ele quiser, manter os seus objetos pessoais e ter um local seguro para guardá-los, né? Se algum tiver que ser depositado, ele recebe um comprovante. E quando receber a desinternação, ou seja, quando a internação acabar, ele recebe aqueles documentos pessoais necessários à vida, sei lá, carteira de identidade, certidão de nascimento, né? A responsabilidade pela zelação da integridade interna é do Estado. Cabe ao Estado zelar pela integridade dele. E pode ser oferecida remissão, né, para exclusão do processo, caso o Ministério Público entenda que é adequado. Então, o processo pode ser excluído se o Ministério Público entender que não é o caso. Mas mesmo assim, com a remissão, o adolescente vai ser responsabilizado, ele só não pode ser internado, ok? Bom, tem também o processo de perda ou suspensão do poder familiar, que é importante tocar nessa lei, nessa parte da lei, porque o processo tem início no Ministério Público, né, ou alguém que tem interesse na perda do poder familiar dos pais ante aquele menor, né, cria-se uma petição, identifica os pais, a autoridade, o adolescente, expõe os fatos, traz provas, lista testemunhos, documento.
Se tiver um motivo grave, né, sei lá, abuso, o pai está abusando do filho ou da filha, né, então pode suspender o poder familiar temporariamente e de maneira imediata. Agora, o requerido, né, a pessoa que vai perder o poder familiar, ela pode apresentar a defesa em até 10 dias, com advogado próprio ou defensor público, ela que decide. E o Ministério Público é que dará vistas, em 5 dias ele decide se vai apresentar ou não a denúncia ou se vai arquivá-la, né? Se vai apresentar a denúncia ou se vai arquivá-la. É possível realizar estudos sociais nesse meio tempo, ouvir o menor, mas do Ministério Público decidir, ele tem essa prerrogativa, né? E sempre tem que ouvir os pais. Então, os pais é uma obrigação do Ministério Público ouvir. A autoridade judiciária, ela dará então vistas, marcará a audiência de instrução e o julgamento, sem que a conclusão, no máximo, é de 120 dias, não pode passar disso. Bom, apuração de ato infracional de adolescente. O adolescente apreendido, ele é encaminhado à autoridade judiciária ou policial. Se em flagrante de violência ou se grave ameaça, o policial deverá lavrar o auto na hora, né? Apreender o produto e requisitar exame, se for o caso. Se um dos pais comparecer e assinar o termo de responsabilidade, o menor pode ser liberado, né? Agora, essa liberação não vai acontecer se for para a segurança do adolescente. Por exemplo, tem o risco dele ser linchado, então não vai liberar, vai manter a guarda do adolescente. Se não for liberado, o que tem que fazer? Tem que encaminhar o mais breve possível para o Ministério Público. Se liberado, encaminha apenas uma cópia dos autos posteriormente, tá? Ou o Ministério Público é que faz a oitiva do adolescente, das testemunhas, depois ou ele vai arquivar os autos, ou vai conceder remissão, que é aquele caso que o adolescente não pode internar, ou vai representar a autoridade judiciária. Se representar, o prazo de conclusão dos procedimentos é de 45 dias, é o mesmo prazo que ele pode ficar apreendido, né? E após a representação será processada a audiência de apresentação, né? Na apresentação é que faz a oitiva do adolescente e o advogado tem um prazo de 3 dias para proceder com a defesa prévia. Bom, e como que funciona o processo de recurso? O sistema recursal adotado, né, em todos os procedimentos é o da infância, é o da Justiça da Infância e Juventude, né? Ele é independente de reparo, ele tem um prazo de 10 dias para ser julgado, tem preferência no julgamento, a autoridade judiciária despachará mantendo ou reformando, né, a decisão, e se manter, ela vai à instância superior. Se a autoridade manter a decisão, manda para a instância anterior. Se reformar, cabe à parte interessada solicitar remessa para a instância superior, né? E a sentença de adoção, né, se for um processo de adoção, ela tem efeito imediato. Então, ganhou o processo de adoção, a pessoa já está com o poder pátrio sobre a criança ou menor, né? E a destituição do poder familiar é a mesma coisa, tá? Só que esses dois recursos, tanto de adoção quanto de destituição do poder familiar, tem prioridade absoluta. Bom, o que cabe ao Ministério Público? O Ministério Público ou vai conceder remissão, ou ele vai, cabe a ele fazer isso, só ele pode fazer isso, e o adolescente sempre tem que ter um defensor, ele sempre tem que ter, independente de qualquer situação. Bom, aí depois dessa lei entra na parte de crimes e infrações administrativas, que é o seguinte: não registrar atividade, não conceder declaração de nascimento para a criança, 6 meses a 2 anos se culposo, e 2 a 6 meses se doloso, né? Deixar de identificar o nascituro, com aquela fitinha do recém-nascido, 6 meses a 2 anos culposo e 2 a 6 meses doloso. 6 meses a 2 anos e, se culposo, 2 a 6 meses. Confundi. Privar a criança e adolescente de liberdade de forma ilegal, 6 meses a 2 anos de prisão. Deixar de apresentar a criança apreendida à autoridade judiciária. Então, apreendeu a criança e não apresentou a autoridade judiciária, 6 meses a 2 anos. Expor o menor a constrangimento ou vexame, 6 meses a 2 anos também.
Deixar de liberar o menor ao tomar conhecimento de apreensão irregular. O juiz tomou conhecimento e não mandou liberar, 6 meses a 2 anos. Manter adolescente detido após cumprimento da pena, 6 meses a 2 anos também. Atrapalhar a autoridade judiciária, 6 meses a 2 anos. Tirar menor do poder de quem tem salgado, de maneira legal, 2 a 6 anos de prisão. Nesse caso, 2 a 6 anos. Tá? Entregar o filho por dinheiro, ou pagar, né, para ter criança, 1 a 4 anos de prisão. Enviar a criança para o exterior ilegalmente, 4 a 6 anos. Se usar de violência para enviar a criança, 6 a 8 anos. Produção de material de pedofilia, 4 a 8 anos. Compartilhar pornografia com o menor, 3 a 6 anos. Comprar pornografia, 1 a 4 anos. Simular a participação de menor em pornografia, 1 a 3 anos. Aliciar a criança para pornografia, mesmo que ela não faça, né, não participe, 1 a 3 anos. Dar uma arma de fogo, fornecer arma de fogo para menor, 3 a 6 anos. Dar droga para menor, 2 a 4 anos. Fornecer fogo de artifício para menor, 6 meses a 2 anos. Submeter o menor à prostituição, 4 a 10 anos. E por fim, corromper menor a corrupção, 1 a 4 anos. Bom, gente, o ECA, assim, ele é muito importante, ele o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um marco na legislação brasileira. Vale a pena dar uma prestada de atenção nele, sei que o tempo está curto, né? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Bom que vamos, estou estudando bastante, cheio de olheira. Semana que vem vou relaxar um pouco mais para chegar na prova descansado. E a minha sugestão é, se você não conseguiu estudar tudo, você acha que deveria estudar mais, não se preocupe. Todo mundo, mesmo quem está estudando muito, sempre acha que poderia ter estudado mais. Boa sorte e até mais, pessoal.